Arrependimento é se sentir triste por causa de seu pecado e decidir mudar. Quem se arrepende rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. O verdadeiro arrependimento vem da convicção do pecado pelo Espírito Santo e leva você a mudar de vida, com a ajuda de Jesus. O arrependimento vem do coração, mas é revelado na sua vida. Quem se arrepende tem uma atitude diferente. É humilde e tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento é a condição essencial para a salvação. O que a Bíblia diz sobre arrependimento? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos dos Apóstolos capítulo 3 versículo 19. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15 versículo 10. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos dos Apóstolos capítulo 1 7 versículo 30 e 31. Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas capítulo 13 versículo 3. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Ezequiel capítulo 18 versículo 30 a 32. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1 versículo 9. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Salmos capítulo 51 versículo 1 a 4. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem, e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Atos dos Apóstolos capítulo 26 versículo 20. Deem fruto que mostre o arrependimento. Mateus capítulo 3 versículo 8. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte. 2 Coríntios capítulo 7 versículo 9 e 10. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Apocalipse capítulo 3 versículo 19.